Sejam bem-vindas, estamos aqui mais um episódio do podcast Escolhidas. Você que está chegando aí, já compartilha aí esta live. A gente vai estar transmitindo hoje pelo Instagram da doutora Michele e também pelo canal do YouTube, certo, gente? Então, já acompanha aí, já segue, já compartilha aí com seus amigos, com seus familiares e não deixe de receber nesta tarde. Como vocês sabem, esse podcast é um podcast de testemunho de mulheres que hoje são bênçãos de Deus para nossas vidas. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que eu tive a honra de conhecer um pouquinho o testemunho dela, que ela vai se apresentar e vai falar do que Deus fez na vida dela. E o tema hoje é alcançada por Deus, alcançada pela graça, né? Então, minha amiga, seja bem-vinda. Deixa Deus te usar. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, pastora, pelo convite, né? Eu sempre, quando tem os convites que a gente sabe que é de Deus, né? Eu sempre me apresso em aceitar e em realizar. Porque significa dizer que é Deus que está à frente, né, desse momento. Sim. E eu tenho muita felicidade de compartilhar o que Deus fez na minha vida, porque realmente Ele transformou a minha vida, né, a partir desse encontro. Glória a Deus. E através, a gente pensa que às vezes isso só tem valor para a gente, né? Mas não é. Quando a gente começa a compartilhar com as pessoas o que Deus pode fazer na sua vida, a gente percebe que a gente alcança outras pessoas. E, Michele, eu costumo dizer que a gente compartilhar o que Deus fez na nossa vida é uma forma da gente ser grata a Ele. Isso. Não é verdade? Exato. É uma forma da gente dizer assim, Senhor, muito obrigada por você ter feito isso. Sim. Senhor, muito obrigada porque isso aconteceu e eu mudei, né? Então, a gente é grato quando a gente compartilha. E a gente fica muito feliz quando a gente percebe que ao compartilhar, a gente dá a oportunidade de outras pessoas serem alcançadas. Sim. Como uma paciente minha ontem, ela comentou, que eu achei muito bonito o que ela falou, né, a Gardene. Ela disse assim, doutora, eu quando estou triste, quando eu estou assim, me sentindo deprimida, né, porque ela sofre de depressão, sim, eu corro no seu Instagram. Porque quando eu escuto você, me fortalece, me traz uma alegria, eu sinto uma paz. E a senhora consegue fazer com que eu acredite que as coisas podem dar certo. Olha que coisa linda. Né? Então, para você ver, às vezes a gente nem quer aparecer, a gente está cansado. A gente, né, tem dias que eu tô com abuso do Instagram. Duas. Né? Às vezes eu quero até fechar, gente, o podcast, as lives. O Senhor falou, não, continue, porque tem pessoas que precisam te ouvir, o que eu fiz através da sua vida, né? Exato. Então, é muito lindo. Como eu falei, eu conheci a doutora Michele em um evento, né, de uma amiga da gente em comum. E eu vi aquele testemunho dela e eu vi, assim, tanto amor, tanta verdade. Eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para ela, né? E aí, de repente, você aceitou, não mediu o esforço. Então, assim, minha amiga, compartilha, né, esse encontro genuíno que você teve com o Espírito Santo, essa transformação que o Senhor tem feito na sua vida, que você tem expressado com muita gratidão, porque eu sei que tem pessoas ali que estão ali, ó, querendo conhecer. Então, pastora, assim, Deus, eu venho analisando e percebendo que é engraçado como Deus, quando a gente tem um encontro, que eu digo assim, como eu falei, né? Deus sabe da nossa vida, sim, desde que colocou a gente no ventre. Então, Ele sabe de toda a minha vida, né? Sim. Ele sabe que eu, por 43 anos, digamos, né? Viveria de uma forma para o mundo e para mim, né? Para o meu ego, mas Ele estava ali o tempo todo. Né? No tempo certo ele ia... Isso. E até isso eu acredito que é proposital, sim, sabe, pastora? Sim. Porque o que eu vejo? Eu vejo que a igreja, ela agora, eu tenho a sensação de que ela vai crescer. A igreja, quando eu falo, não é igreja tal, somos nós, né?
Nós que acreditamos em Cristo, que acreditamos que Jesus é a nossa salvação, né? Eu acredito que a igreja, ela vai crescer agora mais justamente através dessas pessoas. Exatamente. Né? Porque se sempre ficasse só entre pessoas que já nasceram dentro de famílias cristãs, evangélicas, a tendência é que aquelas pessoas só tenham acesso àquelas que já nasceram naquela condição. Exatamente. A partir do momento que nós, que vivemos ali para o mundo, de repente a gente tem esse encontro e a gente começa a testificar tudo que Cristo pode fazer na nossa vida, o poder que Ele tem, a gente começa a acessar as pessoas do mundo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, aí vai vir a verdadeira igreja, que é aquela igreja que sabe, que passou pelo sabor do mundo, sabe o que aquilo significa, mas a partir do momento que ela sente o sabor de Cristo, ela não quer mais. É verdade. O mundo perde o sabor. É verdade. Né? Então, eu entendo isso. Às vezes eu digo, meu Deus, como eu passei, como o Senhor permitiu, ou eu permiti, né, através do meu livre-arbítrio, passar 43 anos sem saber o que é isso. Mas eu entendo que tem um propósito nisso também, né? Eu entendo que existe um propósito nisso. E talvez seja isso, seja eu poder falar e testificar do sabor, né? Da delícia que é viver para Jesus, né? E eu passei isso, né? Foi 43 anos assim na minha vida. Uma vida, eu sou uma menina que vem de classe média, né? Então eu não sou uma menina que nasce em berço de ouro, digamos assim, quando a gente fala em condições financeiras, né? Sim. Mas eu nasci dentro de uma família de classe média, eu tive condições de estudar, boas escolas, né? Boa faculdade, meus pais são pais que têm instrução, são pais formados, né? Pós-graduados. Então, assim, eu nasci numa casa de classe média. E eu fui uma menina, uma mulher, que eu sempre tive tudo, pastor, certo? Não posso dizer para você ou para ninguém que eu fui uma pessoa que me faltou algo. Ai, me faltou amor, ai, me faltou condição financeira. Não, né? Eu tinha, sim, alguns problemas ali dentro da minha criação, mas nunca me faltou nada, entende? Então, quando eu fui tendo conhecimento um pouco de quem era a Michele, mas de uma forma errada, né? Entendi. Porque eu só fui entender a minha identidade depois que eu conheci Jesus, né? A palavra, né? Isso. Mas quando eu fui crescendo ali, decidindo o que eu queria ser, né? Me espelhei muito no meu avô já faleceu, mas meu avô e minha avó eram meus padrinhos, eram meus segundos pais, então eu me espelhava do meu avô, né? Meu avô era dentista também e eu queria ser igual a ele, então eu escolhi minha profissão muito por aí, né? Porque eu queria ser igual ao meu avô, espelhada nele. E quando eu me formei, o que eu queria? Qual era meu objetivo, né, de vida, né? A gente quer casar, quer ter uma família, queria ter filhos, mas queria ser bem-sucedida profissionalmente, né? Digamos que o bem-sucedida profissionalmente estava em primeiro lugar. Sim. Né? A família, o marido, eu queria ter, mas era Tava ali no cantinho. fazia parte, mas não era o centro. Sim. Né? Mas por quê? Porque eu vim a minha mãe, ela é uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, que vem de uma família de mulheres muito fortes, né? E a minha mãe, ela sempre falava assim pra mim, minha filha, o melhor casamento é o trabalho. O melhor casamento vai ser o seu emprego. O melhor casamento é a sua profissão. Né? Então eu cresci com aquilo, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ser a melhor. A minha profissão ela é o centro. Né? E essa era a minha cultura. Né? Era nisso que eu acreditava. Você aprendeu, né? Que eu ia ser feliz se eu fosse uma profissional de destaque. Né? Digamos assim. E a minha mãe dizia muito, olha, não vem aprender a cozinhar, não vem para cá para cozinha, não, você não vai para cozinha, você vai estudar, né, para ser uma grande profissional. Então, isso era o meu foco, né? O meu foco sempre foi esse, né? Então, eu sempre estudei muito, sempre corri muito atrás, não media horas de trabalho, trabalhava de 8 da manhã a 10, 11 horas da noite, o que fosse preciso, né? E por algum tempo, né, que eu era casada e trabalhava, isso não afetou tanto, né?
afetava o casamento, mas não era ainda algo que eu sentia que fosse um problema, né? Só que quando eu comecei a ter meus filhos, pastora, eu comecei a ver que essa visão, e eu não conhecia Jesus, ela estava de certa forma me adoecendo a minha família e adoecendo o meu casamento. Sim. Né? Por quê? Porque meu marido já casou comigo com essa personalidade, eu no mundo trabalhando, e ele tinha que aceitar, né? E quando os filhos vieram, a gente foi invertendo os papéis. Meu Deus. Né? Meu marido tomou o meu lugar e eu fui o lugar dele, né? Então eu continuava trabalhando no mundo e sempre essa era a prioridade. Então eu, quando tinha, tem que ir para o futebol, tem que ir para a reunião, eu não posso porque eu tenho paciente até tal hora. Então você vai no meu lugar. Né? Então ele já foi tomando Tava mudando todos os princípios, né? Todos. Ele já foi tomando o meu lugar, né? Era ele quem levava as crianças pro pediatra, era ele que acompanhava os meninos no futebol, era ele que ia para as reuniões de pais, era ele que, enfim, chegava mais cedo em casa, né? E eu sempre correndo e trabalhando e eu achava que estava certo, né? Eu achava que estava certo. Só que aí quando a minha ficha começou realmente a cair, de que as coisas não estavam legais, quando o meu filho mais velho começou a entrar na pré-adolescência. Ai, e aí eu comecei a ver ele indo com algumas companhias que eu não gostava, com algumas atitudes que eu não gostava e não aprovava. E eu, às vezes, queria cobrar dele, mas eu nunca estava em casa, só chegava em casa tarde. Quando eu cobrava, ele não aceitava. Você não tinha nem respaldo, né, amiga? Autoridade ali para falar com ele. Até autoridade eu tinha, Sim. mas eu não tinha autoridade emocional. Meu Deus. A questão é a autoridade emocional. Ele me obedecia, ele me escutava, ele se calava. Mas a autoridade dentro do amor eu não tinha. Meu Deus. Quem tinha era meu marido. Só que o meu marido totalmente enfraquecido. Né? Porque ele tomou o meu lugar. Sim. Né? Então, meu marido totalmente enfraquecido com relação a isso. Então, eu cobrava do meu marido, você não tá vendo isso? Ele olhava e dizia assim pra mim, esse menino é muito bom quando eu comparo com o que eu era. Né? Na adolescência dele, né? Então, eu comecei a ver que tinha um problema ali. Tava faltando algo ali. E eu tentava voltar pro meu lugar, tentava ter ali o meu espaço e eu não conseguia. E eu não entendia por quê. Pastora, eu sendo bem sincera, eu não compreendia. Eu cobrava do meu marido um posicionamento mais firme. Sim. Eu cobrava dele, está acontecendo porque você não se posiciona assim, assado. Está acontecendo porque ele se espelha em você. E realmente ele se espelhava, né, no meu esposo, né? E eu cobrava dele uma postura que ele não tinha como ter, porque eu tinha tomado o lugar dele, né? Então ele estava no lugar da mulher, do afago, sim, ele estava no lugar do cuidado, e eu estava no lugar da provisão. Não que meu marido não provesse também, sim, mas a provisão maior ali, por um bom tempo, foi minha, né? Então a coluna de tudo. A coluna, né? Era eu que ia pro mundo, para brigar com o mundo, né? Então, era realmente tudo invertido. Isso estava enfraquecendo a minha família, né? Os meus filhos. Porque os meus filhos estavam crescendo com uma visão totalmente errada do que é o casamento, né? E do que é um lar. Sim. Né? E ali eu comecei realmente a sofrer, porque eu queria meu lugar e enfim, não encontrava. Mas você conhecia Deus de falar? De falar em que sentido? Assim, só de falar. Conhecia Deus de falar. Porque hoje tem pessoas que falam que conhecem Deus, mas não tem intimidade, não tem a maturidade de entender que Deus faz, que Ele é o centro da nossa família, o centro do trabalho. Você não conhece, nem não sabe de nada. Pra mim era assim, Deus... eu acredito em Deus. Com certeza foi Deus que criou o mundo, não foi o Big Bang. Sim, sim. Mas a minha relação com Deus era quando dava tempo. Natural, né? Deus, obrigado, hoje foi bom. Quando dava tempo, sim, quando eu ia para uma missa, sim, aí eu rezava ali. Entende? Sim. Era essa a relação. Deus não era o centro da nossa casa. Sim. Né? E eu fui sofrendo com isso. E aí, junto com isso, o meu excesso de trabalho, né? Trabalhando muito, ascensão profissional. E aí, quando a gente vai ganhando a ascensão profissional, parece que não vem só o trabalho. Você deve já talvez ter passado por isso. Vem
o seu tempo também começa a ser ocupado por outras coisas, eventos, convites, Sim, né? Então, e eu queria abraçar tudo isso, porque eu entendia que fazia parte do meu centro, que era o meu trabalho, né? Então, junto com isso, o que foi que aconteceu? Eu adoeci. Meu Deus. Né? Eu lembro que você falou que adoeceu. Eu comentei, né? E eu adoeci, eu tive o corpo não aguentou, né? Eu falo que, na verdade, às vezes eu fico me perguntando, conversando com Deus, né? Cara, Deus, foi o corpo mesmo, foi tu mesmo. Foi tudo. Porque se tu não me parasse, se essa doença não me parasse, talvez eu não tivesse parado para olhar para Deus. Sim. Né? Então hoje eu entendo a minha doença como uma provisão, um deserto colocado pelo Senhor. Tem aquele, né, se não vem pela alegria, vem pela dor. Vem pela dor. Né? Exato. Então eu entendo. Deus, foi um deserto que Deus colocou para mim. E doutora Michele, e Deus, ele tem a forma de falar com cada um de nós, de parar cada um de nós, né? Com você foi na saúde, eu fui no financeiro. Deus tirou tudo e mais um pouco. E aí quando eu olhei para um lado e para o outro, eu não vi ninguém. Porque assim, hoje a gente só vale o que a gente tem, né? E aí pro mundo, né? Para o mundo. Aí quando eu lembrei de olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu lembrei que Deus, ele tinha me feito uma promessa, eu tinha 10 anos. E aí eu falei, Senhor, se essa promessa é do Senhor, se o Senhor realmente tem algo comigo nessa terra, me tira dessa situação que eu vou te servir. E hoje faz o quê? 12 anos, né? Em outro momento você vai conhecer. Que você serve a Ele. 12 anos que eu sirvo a Ele, porque assim, Ele sabe quando a gente faz um voto a Ele, né? Como Ana, quando ela fez um voto a Deus, pelo filho, pela promessa, Deus sabia que ela ia cumprir, né? Então assim, com a gente também não é diferente. Quando a gente diz, Senhor, muda essa situação, que eu vou fazer diferente. Ah, Senhor, não, vou fazer porque a minha filha, ela vai obedecer. Mas ele também sabe, doutora Michele, quando a gente também não vai obedecer. Eu Senhor, não, deixa ela mais um pouquinho. Deixa ela mais um pouco, que ela está precisando aprender mais. Exatamente. Né? É isso. Eu venho testificando isso que você está falando, sabe? Porque ele me colocou nessa doença, né? E aí, junto com isso, eu e o meu marido, nós tínhamos, que eu também não compreendia, hoje eu tenho um outro olhar, né? Sim. Mas, como eu lhe disse, um outro olhar, uma outra inteligência, né? Eu e meu marido, nós tínhamos várias... como que eu vou dizer agora? A palavra não é maldição. Nós tínhamos várias aberturas. Sim. Que a nossa família, a minha e a dele, tinham dado e que a gente repetia, né? Os padrões, sim, digamos assim, né? O pai do meu esposo era alcoólatra, o meu pai também, né? Então, sim, o pai do meu esposo bebia todos os dias. O meu pai não bebia todos os dias, mas bebia final de semana, bebia escondido. Tinha bebidas, sim, escondidas dentro de casa, meu pai, né? Então, a gente foi repetindo o padrão. Então, meu esposo também bebia muito, né? E eu, não era que eu bebia muito, mas quando eu estava com ele, eu bebia junto com ele, né? Sim. Então, assim, a gente repetiu muitos padrões dos nossos pais, né? E eu não tinha um conhecimento, inclusive espiritual disso. Sim. Né? Comecei a ter depois. Que ali era uma brecha para que o inimigo viesse. Né? Exato, né? Eu não tinha. Então, eu achava que aquilo era normal. Né? Então, quando eu adoeci, Deus me parou, sim, porque ele disse assim, eu acho que Deus pensou assim, essa menina é imparável, né? Essa menina, ela é imparável, ela é uma guerreira, a dificuldade está aqui, ela vai, bate, sim, até sair, né? Que realmente esse é o meu perfil, né? Sim. Até profissionalmente eu já passei por muitas batalhas grandes que outras pessoas teriam recuado, e eu vou para cima. Meu Deus. Né? Aí Deus pensou, se eu não parar essa menina, ela não vai parar. Né? Uhum. E aí ele foi no físico, né? Sim. Então adoeci, né? E tive realmente burnout, aquele processo eu lembro que quando eu tive as crises do burnout, eu ainda relutei, né? Sim. Relutei ao diagnóstico por mais ou menos uns 6 meses, né? Não, isso é besteira, não, eu vou dar conta, não vou tomar essas medicações, e enfim, né? Até o momento que realmente eu parei, né? Eu apaguei. Meu Deus. Aí quando você apaga, é difícil. E aí eu passei assim, eu lembro que eu passei, acho que uns 3, 4 dias, né, dentro do quarto. Sim, eu lembro, você falou. Trancada, tudo no escuro, e eu não me levantava pra nada. Jesus. Nem pra tomar banho, nem pra escovar dente, nem pra falar com ninguém. Apagada. E meu esposo entrava e, não, você tem que comer, e eu
né? Tentava comer ali, mas realmente apagada. E aí foi quando eu disse, poxa, eu estou doente mesmo, eu vou precisar de ajuda, né? Jesus. E aí eu fui atrás de ajuda, né? E eu lembro que quando eu cheguei na psiquiatra, que eu relutei muito para ir para uma psiquiatra, e eu digo, como às vezes a gente que é da própria área, a gente tem preconceito. Reluta, né? Reluta, né? Sim. Mas enfim, resolvi ir. Eu lembro que quando eu cheguei à minha primeira consulta com a minha psiquiatra, eu só chorava. Meu Deus. Eu não conseguia falar nada. É tanto que a primeira consulta eu só saí de lá com a receita. Não consegui falar. Ela disse, não, tudo bem. Quando ela dizia, mas isso? Um questionáriozinho, quando eu ia responder o sim ou não, Já não chorou. saía. Era descontrole total, né? Ela, não, tudo bem. Aí passou as medicações, daqui a 30 dias você volta. E aí a gente vai conseguir conversar, né? E aí ela me parou ali aqueles 30 dias. Realmente eu fiquei tomando medicações para dormir, né? E aí, a partir dali, eu fui, né, retomando minha vida de acordo com o que os médicos falavam, né, pastora? Né? Então, fui retomando a questão parte, né? da diminuição do trabalho, a melhorar a alimentação, exercício físico que eu não fazia e tudo aquilo que a medicina, ela traz pra gente, né? Fui pra terapia, voltei pra terapia, que eu já tinha feito há muitos anos, mas tinha tido alta, mas aí voltei pra terapia. E chegou um momento que eu tava bem, né? Sob controle. Ali voltei a trabalhar, não trabalhava mais tanto, eu estava bem. Mas existia um vazio dentro de mim que eu não conseguia descobrir o que era. Aí eu dizia assim, Senhor, eu pensava, né? Nossa, eu já fiz isso, porque eu, como boa, eu boto meus checklists, né? Minhas metas. Agora eu preciso fazer isso. Tinha feito o que é que tá faltando agora? Isso. Mas não ainda. Não tá. Alguma coisa se perdeu aqui. Meu Deus. Não tenho mais o prazer de trabalhar como eu tinha, porque agora eu comecei a enxergar que eu tenho que cuidar de mim também. Mas antes o meu propósito era esse trabalho, aí agora esse trabalho já não é mais o meu, já não me dá mais o mesmo sabor. Sim. Né? Então faltava. Faltava sobremesa. Você falando aí, doutora Michele, eu lembrei de uma historinha que uma vez uma pastora compartilhou com a gente. Uma jovem, ela falava assim, quando eu me formar, eu vou se realizar. Aí ela se formou. Quando terminou a formação, ela falou, quando eu casar, agora eu vou ficar realizada. Aí casou, aí nada de realizada. Aí teve família, também nada. E aí, quando ela teve tudo, aí ela disse, eu me formei, eu casei, eu consegui tudo que eu queria, ter uma família linda. O que é que está faltando? A peça principal, Jesus. Né? Porque Jesus é o que dá o gosto, é a água que mata a nossa sede, né, amiga? Eu brinco que, assim, né, a gente tem as passagens da Bíblia, né, que fala sobre a história da mulher samaritana, da água, né, e é isso mesmo, né? Principalmente quando você olha para o corpo humano, e vamos entender, né, essa metáfora. Sim. O corpo humano, ele sem água não vive. Sim. Né? Então, Jesus é a água. Porém, quando você quer entender realmente o que Jesus pode colocar na sua vida, eu gosto de comparar com a comida preferida. Sim. Porque, assim, por exemplo, a minha... Se você me perguntar, meu filho estava no Dia das Mães, me perguntou isso. Mamãe, me perguntaram lá, o que é a sua comida preferida? Aí ele acho que botou sushi. Aí eu disse, não, filho, a comida preferida da mamãe é chocolate. Eu amo doce. Né? A verdade é essa, né? Eu deixo o salgado para o doce. Né? Eu como nada do salgado para poder comer o doce. Né? Mas por quê? Porque ali eu tenho um resgate emocional. Sim. Pode prestar atenção, eu sou daquelas que tomo sorvete bem devagar. Porque eu vou saboreando aquilo. Porque é uma coisa que eu amo tanto que eu quero que aquele momento dure mais tempo. Sim. Né? Então, eu comparo a entrada de Jesus na vida de uma pessoa que não o conhece como isso. Meu Deus, é forte. Porque Jesus, sem ele, a gente corre desse jeito aí, ó. Corre e não chega no lugar. O trabalho, é o casamento, é o filho, é a viagem, é a bolsa, é o não sei o que, é a casa. E correu atrás do vento e nunca chegou o sabor. Meu Deus. Né? O sabor mesmo é como se você tivesse passado a vida toda
no meu caso, né? O sabor é no doce. Hoje eu comi a massa, o macarrão sem molho. Sim. Aí daqui a um mês eu consegui o macarrão com molho. Daqui a um mês é a lasanha. E eu fui levando ali as escadas, mas não chegou na minha sobremesa. Meu Deus. Não chegou no meu doce. Forte. Eu não tive o sabor, o prazer, a felicidade de comer o meu doce. Né? É Jesus. Sem Jesus, a gente não entende o sabor da vida. Aí como foi, doutora Michele, que você chegou E aí eu entrei nesse processo, desse deserto, senti esse vazio, já estava melhor do burnout, mas realmente o prazer que eu tinha era de trabalhar, e com essa história da doença, eu meio que azedou. Não é que eu perdi, eu amava trabalhar, mas azedou aquela busca. Sim, ficou natural. Ficou natural. E aí, uma vez eu estava na terapia com a minha psicóloga e tudo, e ela perguntou assim para mim, como está a sua espiritualidade? Né? Aí eu disse assim, tá bom, quando eu chego em casa às vezes, quando eu estou muito cansada, eu converso com Deus, agradeço, Deus, obrigado e tudo. E aí, quando terminou a sessão, fui para casa, né? Meu Deus, que resposta horrível foi aquela que eu dei. Fria? Que coisa fria. Que coisa... Não, eu não gostei, não. Não, Senhor, tá faltando. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Eu fiquei pensando sobre isso, né? A minha família, metade é espírita, metade católica. Né? Nós não temos evangélicos na família. Sim. Não de gerações, né? Sim. Eu tenho alguns primos, que aí já é nessa geração que se converteram, mas não tem nas gerações anteriores. E aí eu já tinha frequentado muito centro espírita, muito catolicismo, né? E eu, acho que como pessoa da área da ciência, né? A gente gosta das comprovações, né? Olha, que besteira, né? Tudo a gente busca, a gente pesquisa, né? Então, assim, eu frequentava o catolicismo, mas tinha coisas que eu não concordava. Então, assim, eu não concordava com essa história de que eu tinha que me confessar para um padre. Sim. Eu não entendia por que tinha que ter essa barreira entre eu e Deus. Meu Deus. A gente tem diretamente o acesso. O acesso, né? E aí eu não concordava com a história de que, terminou de se confessar, vai rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Da onde que 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso vai pagar o meu pecado? Aí eu ficava questionando essas coisas, né? Questionava muito essas coisas. Então, eu já era meio assim. E eu sou muito intensa. Sim. Quando eu acredito numa coisa, eu me dedico àquela coisa 100%. Então, como tinha coisas na Igreja Católica que eu não concordava, acabava que eu realmente não era dela. Não fixava lá, né? Não ficava firme, porque não estava fazendo o que lá na casa? Tinha coisas que eu não concordava, então eu ia ali, escutava a palavra, não entendia, muitas coisas eu não entendia. Era difícil ter um padre que conseguia trazer para mim a palavra, né? E o centro espírita, eu fui para o centro espírita muito tempo, porque no catolicismo eu me perguntava como Deus escolhia quem era a pessoa que ia nascer cega e a outra que não ia. Meu Deus. Como é que Deus escolhia quem nasce cego e quem não nasce? Como é que Deus escolhia o pobre e o rico? Aí eu me questionava. E lá na Igreja Católica, eu nunca tive ninguém que me explicou. Meu Deus. Como eu não estudava Bíblia, eu não tinha essa visão e nem me interessava, então, e eu perguntava para as pessoas que eram mais fervorosas e ninguém sabia me explicar. E é por isso que a Bíblia diz, né, doutora Michele, que por falta de conhecimento, né, o povo perece, né? A gente perece. Meu Deus. Exato. E aí eu fui pro Espiritismo. Jesus. Por quê? Porque o Espiritismo falava sobre a reencarnação. Sim. Foi, na minha visão, foi a primeira religião que me trouxe uma explicação. Meu Deus. Por quê? Porque no Espiritismo ele dizia que eu nasci cego, porque na vida passada eu fiz isso, fiz aquilo, e aí eu vim pagar. Era um castigo. Eu achava que pelo menos era uma explicação, pastor. Sim. Para mim, eu queria uma explicação. Meu Deus. Então era uma explicação, né? Aí eu digo, então, eu vou agora estudar isso aqui, pra gente entender, né? E eu frequentei muito tempo, centro espírita e tal. E aí eu comecei a me questionar, mas que Deus é esse? Que ele vai me botar em várias vidas? Meu Deus. Para eu pagar, para eu pagar um erro do passado. E para isso eu tenho que passar toda uma vida cego. Meu Deus. Né? Aí eu comecei, e cadê esse Deus da misericórdia, esse Deus bom, esse Deus que perdoa? Se Deus perdoa tudo, ele perdoa tudo e me bota numa vida cego? Sim.
a vida inteira sofrendo com a cegueira. Aí eu comecei a dizer, não. Tá errado. Tá errado. Não me convenceu, né? Enfim, e aí quando eu tive esse vazio e eu respondi isso pra minha psicóloga, a ficha caiu, aquilo me incomodou, eu digo, vou atrás de Deus. Eu já andei nesses 2 lugares, já frequentei, não me encontrei verdadeiramente, não concordo com um monte de coisa, então eu vou atrás em outro lugar, né? Sim. E aí eu tinha muitas pacientes que eram evangélicas e amigas, Olha que lindo. né, que me chamavam. Olha. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu com aquele preconceito, né? Porque quem não é da igreja tem preconceito do evangélico, né? Para mim o evangélico não pode isso, não, para mim era, né? Sim. Não pode isso, não pode beber. Não pode usar roupa assim, não pode ir para tal canto, não pode fazer aquilo. Então, essa era a minha ideia do evangélico, né? Então, eu tinha preconceito, né? Só que aí eu comecei a conhecer amigas minhas que não eram assim e que eram evangélicas, né? E elas me falavam muito bem. Comecei a ver pessoas que eu admirava, que eram daquela igreja. Por isso que a gente pensa que não, mas como é importante a influência que a gente pode dar, né? Para que as pessoas entendam que nem sempre é como o mundo fala. Muitas vezes, doutora Michele, a gente não precisa nem falar. É a forma da gente se comportar, da gente, né? Nosso caráter. Lá na minha comunidade no interior, todo mundo me conhece como uma pessoa que teve um encontro com Deus que transformou, porque eu era uma pessoa terrível. Tu tá entendendo? Então, assim, Deus existe. Existe. Tá entendendo? Existe. E você falou aí bem antes, quando eu era do mundo, eu vivia nas festas, nas baladas, eu ia feliz e voltava triste, vazia, né? Aí quando eu tive um encontro com Deus, só um parênteses, porque eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Com certeza. Quando eu tive um encontro com Deus, amiga, todos os dias da minha vida, o meu prazer está na presença do Senhor. Aí no começo, agora ela é santa, aí as vozes e tal, aí eu falei, eu tenho que estar focado no Senhor. E aí eu passei por essa prova, que hoje já vai fazer o quê? 12 anos. O meu prazer está na presença do Senhor. Eu subo todo dia, se tiver todo dia monte, eu subo, vou para a igreja, porque eu não me vejo em outro lugar. Eu não sirvo nem para ser desviado, né? Porque não me encontro lá. Então, assim, porque você não tem sabor mais. não tem mais sabor. Então, assim, sabor. Quando a gente tem Perde o sabor. Quando a gente tem um encontro com Deus, como você falou, né, do chocolate, a gente quer mais, quer saborear. A gente vive com o chocolate da Cacau Show, com o chocolate da Lacta. Aí quando a gente conhece Jesus, a gente conhece um chocolate do céu. Dos céus, que não mata a nossa, né, que mata, meu Deus, é muito forte. É muito forte, né? E foi justamente isso, né? Eu digo, cara, não tem nada aqui. Aí eu via essas pessoas que eram pessoas que eu gostava, pessoas que eu admirava, e elas falavam tanto desse amor, dessa presença, desse encontro. Eu digo, nossa, Senhor, eu queria tanto ter esse encontro. Eu queria tanto conhecer isso que essas pessoas falam, mas eu não sei o que é isso, não. Oh, Jesus. E aí eu disse, quer saber, eu vou numa igreja evangélica, eu vou lá ver o que é esta igreja que dá esse encontro aí para esse povo, e esse povo fala de Jesus, fala desse Jesus como se estivesse falando de um chocolate, como se estivesse falando de uma viagem sonhada, né? Então eu quero conhecer. E aí, na época, eu tinha muitos pacientes que frequentavam a Comunidade das Nações, né? Sim. E aí, era a Comunidade das Nações e Videira, né? Sim. Aí eu digo, sempre elas diziam para mim, a Videira é excelente para adolescente. Já a Comunidade das Nações é o povo mais adulto. Eu escutava muito isso, né? Eu digo, vou nessa Comunidade das Nações. Aí eu fui, né? Um dia, peguei meu marido e digo, vamos. Na época, eu estava no Mandara, lá no Porto das Dunas. Aí eu disse, vamos, hoje, a gente vai sair, ninguém vai assistir a missa do Mandara, não. Hoje eu quero ir visitar uma igreja evangélica. Sim. Aí meu marido, tu tá falando sério? Tô. Bora que a gente vai conhecer. Tu tá doida? Não, eu quero conhecer. E aí nós fomos, né? E aí, assim, aquele impacto inicial, né, que eu tive. Sim. Primeiro da igreja muito fechada, né, tudo escuro. Muita gente. Aquele som do louvor muito alto.
E aquilo ali para mim foi um impacto, assim. Sim. Para mim, para os meus filhos, então, foi um impacto do outro mundo, né? Mas tudo bem. E aí depois veio o bispo Fabrício, né? Que trouxe a palavra, né? E aí aquela palavra que bate. Meu Deus. Que eu nunca tinha sentido isso, né? Assim, né? Não, eu nunca tinha sentido isso com padre, com ninguém, né? E eu digo, nossa, meu Deus, é uma palavra que bate. Meu Deus. E aí bate, e aí eu só chorava, só chorava, só chorava. Meu Deus. E meu marido, o que é que tu tem? O que é que tu tem? Tu adoeceu de novo? Eu, não. Por que tu não para de chorar? Eu digo, eu não sei. Jesus. Né? Eu não sei. E aí eu saí daquele lugar ali como se eu tivesse sido banhada. Assim, né? Meu Deus. Era como se eu tivesse sido banhada. Era um renovo e uma sede. Renovada. E uma sede. Aí eu saí com sede. Sim. Eu quero conhecer esse evangelho, eu quero estudar isso. Meu Eu quero isso. E aí eu comecei a ir. Todo domingo eu estava lá na Comunidade das Nações, né? Com ele. E sempre a gente saía dali cheio, Sim. mas querendo mais, né? Sim. Cheio e querendo mais, cheio e querendo mais. Quando cheio acabava, mais. você já não queria nem ir embora, queria ficar Queria lá, ficar né? lá. Exatamente. Diferente da missa que a gente fica, já tá perto, já Acabar, eu ficava, acabou. né? Já tá perto, falta quanto tempo para acabar, né? Então eu fui entrando aí nesse processo, né? E aí eu tava em um evento empresarial no Mulheres Fortes, inclusive, Sim. né? Só que esse Mulheres Fortes foi um Mulheres Fortes menor, ainda era menor. Poucas pessoas. Não eram poucas pessoas. A Desirê tinha me convidado para palestrar sobre um testemunho empresarial. Meu Não Deus. tinha nada a ver com testemunho com Deus, porque eu não tinha isso ainda, né? E aí eu tinha levado alguns clientes, era até eu e a Eliana Silva que fizemos juntas, então cada uma levou uma quantidade de pessoas, era pequeno. E lá eu dei esse meu testemunho empresarial e falei sobre uma guerra que eu tinha passado no mundo empresarial, né? E como eu tinha vencido. E aí a Juliana Veras, quando terminou tudo, ela já me conhecia também dessas coisas, através da empresa dela. E ela disse assim, doutora, você que é uma mulher assim da ciência, é uma mulher que tudo estuda, Sim. tudo vai atrás. Deixa eu lhe dizer uma coisa, por que você não faz um curso de teologia? Sim. Bíblico? Porque depois que a senhora começar a estudar, como a senhora é muito inteligente, ninguém mais vai lhe dizer uma coisa que você vai, pelo que a pessoa está falando, a senhora vai dizer, isso é verdade. Está aqui. Está aqui. Ninguém vai lhe enganar mais. Sim. Né? Eita. Aí eu disse, Juliana, gostei. Tá aí, gostei. Eu tenho tido essa vontade mesmo. Sim. E tudo. Aí ela foi quando ela me indicou o SOA. Sim. Né? Uma bênção também Uma fiz. bênção, né? E aí, coincidentemente, eu nem sabia. Eu já conhecia a Alessandra, né? Não sabia que ela era a professora do curso, mas eu já a conhecia. E aí, iniciei o SOA, né? E aí, é impressionante que quando você começa a estudar a Bíblia, eu comecei a ler em casa, mas eu não conseguia evoluir. Meu Deus. Porque eu não conseguia entender muito bem a Bíblia, né? Sim. Eu acho que eu não tinha essa iluminação do Espírito Santo. Então, De aprender ali sozinha, né? Não. Tinha base. palavras que eu não entendia, Sim. eu não entendia o significado daquela conversa, enfim. E aí, quando eu entrei no SOA, eu comecei a abrir mais esse olhar, a mente, né? É aquela história mesmo, a palavra, ela não volta vazia, né? E aí eu comecei a estudar e questionar, eu brinco que eu passei 1 ano pentelhando a Alessandra. Porque eu sou bem aluna pentelha, Sim. sempre fui, né? Então eu pentelhava, mas por que não pode beber? Sim. Não tem a imagem lá do The Chosen, que Jesus bebia vinho? Né? Eu pentelhava ela. Aí ela dizia, por isso. Aí eu dizia, onde é que tá na Bíblia? Me mostra. Aí ela ia lá pro versículo. Por que sexo não sei o que? E por que não pode sexo anal? Onde é que tá isso? Aí ela, aqui, né? Então, assim, eu comecei como uma aluna do mundo e terminei arrebatada. Meu Deus do céu, que coisa linda. Né? Eu comecei como uma aluna do mundo que veio para questionar, Jesus. porque eu já tinha passado por 2 lugares, agora eu saio daqui sem saber tudo. Meu Deus, é né? muito tremendo. Que eu tô aqui perdendo meu tempo, minha tarde toda aqui, eu só saio daqui sabendo tudo.
né? Então eu comecei para questionando e terminei arrebatada. Meu Jesus. Né? E aí foi dentro desse processo, né? Dentro do SOA. Aí confessou. Aceitei a Jesus lá na Comunidade das Nações, Sim. né? Lá eu tive uma experiência realmente com o Espírito Santo um Sim. dia. Saí do SOA Sim. e fui para o culto da quarta. E lá dentro eu tive uma experiência mesmo com o Espírito Santo muito forte mesmo assim. E ali eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir dali eu não quis mais viver sem Ele. Nem Já dia faz da minha quanto vida. tempo? Pra você ver, é muito curto, né? Só Sim. fez 2 anos agora em abril. Meu amor. E aí, Certo. fez 2 anos, né? Agora em abril. E aí, a partir dali, eu não quis mais viver nenhum momento da minha vida sem Jesus. Amém. Eu fui transformando minha vida completamente, minha casa, né? Aí, a partir E hoje dali, você tem sede, né, minha amiga, de buscar o Senhor. Aí eu comecei, né? Eu digo, Senhor, eu não quero mais nada da minha vida que tu não esteja dentro, Sim. né? Ali eu entendi que a minha vida só tinha sabor Se ele em tivesse. tudo se ele tivesse, né? Então, eu comecei a ter guerras dentro de casa, que é o que eu falei. Eu acho que o Senhor, ele vai aos poucos, né? Então, Sim. ele me deu um deserto dentro do trabalho e aí eu o conheci. Aí ele foi o quê? Transformar agora o meu casamento. Agora eu vou transformar a sua casa. Sim. Né? E aí eu entrei, né, tive um momento difícil dentro de casa, porque se você aceitar Jesus, Sim. meu marido ainda do mundo, né? Mas eu não desisti, que até dei esse testemunho há uns 20 dias atrás dentro do meu Instagram, né? Não desisti, fui proposital, coloquei meu marido dentro, fomos fazer o Casados para Sempre. Olha que lindo. Né? Que é um curso. Buscou ajuda, né, amiga? Na verdade, eu busquei que ele vivesse algo que eu vivi dentro do SOA. Sim. Eu queria que ele ouvisse a palavra. Que ele nunca tinha visto. Não. Nunca tinha E visto. ele não ia. Se eu dissesse Sim. assim, vai fazer, ele não ia. Sim. Então eu digo, eu vou pedir de presente para ele esse curso. E lá dentro Jesus vai fazer. Amém. Né? E foi isso, né? E a Jesus experiência fez. foi linda. Foi linda. E ele aceitou Jesus dentro lá. Olha que coisa. Não, Foi agora, não foi, amiga? Não, foi o ano O passado. do ano passado. É. Aí esse Aí ano lá já é dentro outro. nós nos batizamos, né? Olha O que ano lindo. passado a gente se batizou lá dentro da CN também. E aí a gente logo depois emendou com o Paz para Toda a Vida, Olha que é que outro lindo. curso transformador para quem quer, né? Realmente criar seus filhos com a visão que Jesus, que Deus tem para Sim. eles. E aí a gente fez o Paz, né? E aí Jesus foi transformando cada coisa, né? Jesus transformou meu marido, transformou minha casa, transformou meus filhos. Olha que Eu maravilha. comecei a voltar para o meu lugar e meu marido para o lugar Olha dele. que coisa linda. Né? Então eu comecei a não dar mais tanto importância para o meu trabalho e entender que o meu lugar de luta e de leoas era dentro de casa. Seu primeiro ministério, né? Era dentro de Ministério. casa, né? Então fui voltando, fui diminuindo o meu trabalho para estar mais com meu filho adolescente, que aí ele já estava adolescente, né? Recusando muitos convites, né? Recusei quase todos, né? Foi um ano assim, que do ano passado foi um ano que eu acho que eu não fui para nada, pastor. Sim, eu acredito. Porque eu realmente priorizei Mergulhou a minha ali casa. na sua casa. Mergulhei dentro da minha casa, dentro da palavra de Deus. Então eu não ia para evento nenhum. Os eventos que eu ainda ia eram os eventos com o Senhor. Meu Deus. Gente, olha, a gente conversa tanto, a gente é tão natural. Lembra que eu te falei? Quando a gente começa, não dá mais vontade de parar. Não dá. O rapaz disse que já está 40 minutos, mas a gente pode mais uns 10 minutos aí? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda não conhecem esse nosso Deus, que não teve esse encontro com Deus ainda. Porque, como você falou, doutora Michele, muitas pessoas ela têm preconceito pela religião, Tem. não pelo nosso Deus, né? Eu sempre digo, doutora, agora tu é crente, as minhas pacientes. Sim. Né? Doutora, agora tu é crente, as minhas pacientes. Aí eu morro de rir, né? Aí eu digo, amiga, eu sou cristã. Cristã. Eu creio em Deus. Tá? Agora, se você me perguntar qual a igreja que eu frequento hoje, Sim. eu frequento a evangélica. Sim. Por que você frequenta a evangélica? Porque a leitura bíblica, a entrega bíblica da evangélica, eu gosto mais, eu me encontro mais dentro dela. Sim. Existem pessoas dentro do catolicismo que eu me encontro. Por exemplo, Sim. o Frei Gilson. Sim. Eu sou fãzona do Frei Sim. Gilson há muitos anos, quando nem ninguém Porque falava. ele ministra a palavra, Ministra. né? E ele Sim. fala o centro da pregação do Frei Gilson é Jesus. Sim, que coisa linda. Entende? Então eu frequento a igreja evangélica. Por quê? Porque a ministração lá é uma ministração que eu sinto aprofundamento bíblico. Sim. E eu gosto disso, eu quero isso para minha vida. Uhum. Né?
E eu gosto dos ministérios, eu gosto da forma que a igreja evangélica trabalha os ministérios mesmo, a igreja, né? E eu sinto uma casa. Meu Deus. Né? Hoje a igreja que eu frequento, né? Eu iniciei a minha caminhada dentro da Comunidade das Nações, adoro, sou fã do Bispo Fabrício, da Bispa, da pastora Rose, mas a igreja que eu me sinto acolhida como digamos assim, família, como ovelha é a INDV. Né? Então hoje eu frequento a INDV. Então eu sou crente, eu frequento a igreja evangélica, tá? Sim. Mas o meu centro é Jesus. Exatamente. E olha que não é sobre religiosidade. Quando eu comecei, eu não tinha vindo antes para Jesus por causa da religião. Aí eu falei, mas Jesus vai querer que eu tire as minhas roupas, o meu comportamento e tal. Era o que eu achava. Aí eu falei o quê para o Senhor? Porque eu fui ter um encontro com Deus, eu fui sozinha. O Espírito Santo que me levou. Não foi ninguém que pegou da minha mão, levou. Tu tá entendendo? Que hoje é o papel da igreja, você evangelizar, né? Isso. Mas quando eu tive um encontro com Deus, também, né? Doutora Michele, eu falei o quê para o Senhor? Senhor, tira de mim tudo aquilo que te desagrada. Se a minha vaidade foi maior do que o teu amor, tira minha vaidade. Se o meu dinheiro, a minha... Tudo, tira tudo. E aí eu comecei a fazer essa oração, amiga, sabe? Falo a mesma coisa. E hoje, sabe, eu não pintava o meu cabelo, porque eu sempre fui loira. Isso aqui é um testemunho, viu? Quando eu nasci, sou loira de nascença. Aí a gente fica adolescente, a gente muda, né? Várias cores. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu entrava dentro da igreja, as pessoas não me viam como uma serva de Deus, como se eu fosse uma qualquer. Aí eu falei, será que é o meu cabelo? Aí eu peguei e tirei o meu cabelo, porque eu gostava muito. Então eu renunciei o que eu gostava por amor ao Senhor, porque eu queria estar com Ele por inteiro, tá entendendo? Entendo demais. E aí passei 10 anos, 8 anos sem pintar meu cabelo. Quando eu entendi a minha identidade em Cristo Jesus, quem eu sou, do meu caráter, da intenção do meu coração, hoje meu cabelo não me atrapalha. Eu me visto como uma serva de Deus, bem vestido, porque eu sei que o meu corpo é a morada do Espírito Santo. Isso. E pinto o meu cabelo e dá tudo certo. É sobre que, no caso, a live acabando, a gente, se quiser, pode reiniciar só para finalizar. Dá para finalizar aí? Não? Dá? Dá, tranquilo. Então vamos ter. Né? Se você estiver bem, você compartilha, viu? E aí, assim, isso é importante a gente falar sobre isso, né? Porque até, assim, a minha área junto com Deus. Sim. Eu também passei por isso, sim, né? Quando eu encontrei o Senhor e eu vi que nada da minha vida tinha sabor sem Ele, o sabor era Ele, sim, né? Aí eu brinco, né? Você vai mudando mesas, aí as pessoas dizem assim, agora ela é crente, agora ela não pode isso. Não é isso, é porque não tem sabor mais. Não faz mais sentido para não pessoa, faz. Né? E eu, como toda pessoa do mundo, eu tinha um altar que era o altar do consumo. Meu Deus. O altar do que você falou. Sim. O altar da beleza. O altar da vaidade. O altar do consumo. Então, eu tinha alguns altares. Por exemplo, eu sempre fui louca por joia. Pessoal, eu brinco assim, né? Quando vê um brilhante, vê um diamante, né? Então, eu tinha aquele altar de uma forma que eu comprava tanto e nem usava. Meu Deus. Às vezes eu pegava, eu não conseguia nem achar. Só prazer. Eu não conseguia nem achar. Era tanto que eu não conseguia achar para usar. Sim. Né? Então, eu disse essa mesma coisa. Senhor, eu quero que tu me molde, me lapide do jeito que tu porque eu não quero ser uma serva esquenta-banco. Sim. Eu não quero. Já passei 43 anos, não quero. Eu quero ser uma serva que vai fazer a diferença no teu reino. Sim. Eu quero agora trabalhar para ti. Então me lapida. Pode tirar tudo. Se for para tirar dinheiro, tira dinheiro. Se for para tirar condição de compra, tira. Pode tirar, tire tudo, não tem problema. Eu entendendo que é você que está tirando, eu vou respirar, eu vou chorar, mas eu vou ser lapidada e eu vou sair dali feliz. Porque eu vou sair como você quer que eu saia. Né? Então, eu fiz, nesse processo, eu fiz uma promessa de passar 1 ano sem comprar joias. Meu Deus. Porque o Senhor me mostrou muito rapidamente que isso era uma coisa que não agradava a Ele. E aí, a menina ligava, doutora, as vendedoras, né? Doutora, isso, eu só olho, não adianta vocês me oferecerem. Eu não vou, mas eu vou passar 1 ano sem comprar joia. Até eu entender o que é que isso faz parte da minha vida com Deus. Se eu não entender que isso faz parte, eu nunca mais vou comprar. Ou talvez eu compre 1, 2, uma vez no ano,
mas não será mais daquele jeito. Então Deus vem fazendo isso, Ele vem me lapidando, porque eu digo para Ele, Senhor, lapida. Tem outras prioridades, né? Senhor, lapida, Sim. Senhor, tira, Senhor, faz sofrer, sabe? E Ele foi lapidando, Ele lapidou meu cabelo. Meu cabelo é cacheado e eu vinha me moldando ao mundo com os cabelos alisados, com os cabelos. E o Senhor foi dizendo, não, filha. Tão opa, linda, tão natural. Seu cabelo é... E eu fiz a transição do meu cabelo. E hoje, quando eu quero alisar, eu faço escova. Quando eu não quero, eu tô com o meu cabelo. Aí deixa ele natural, como Deus né? fez. Então, Deus, Ele tá me lapidando. Sim. Deus está me lapidando. Todos os dias, né, amiga? A gente está todos os sendo... dias. E eu acho que a principal mensagem, quando você fala assim, para quem está assistindo, eu sempre digo o seguinte, olha, se você sofre com depressão, com burnout, com insônia, ou com qualquer outro tipo de doença, Meu Deus. pastora, e você fez de tudo, já tomei todos os remédios, já fiz tudo, e nada consegue me tirar ou me dar prazer. Meu Deus. Você pode ter certeza que é porque você não se encontrou ainda com Deus, não teve um encontro com Deus. Porque, pastora, o mundo as nossas especialidades são dons. Sim. Então a medicina ela é um dom. É um dom. Deus O Senhor, deu e um o dom. Senhor deu. Né? Então, o psiquiatra é um dom, a medicação Sim. lá é um dom de quem fez. É necessário, vai te ajudar. Mas enquanto Deus realmente não for o centro e você não tiver esse encontro, Você não vai sair do lugar. você não vai sair. É verdade. E olha que foi interessante que a senhora falou aí, que assim, eu hoje, quem conhece a minha história, sabe que eu tinha tudo para não estar aqui hoje, né? Desde criança, traumas, abusos, traições, muito sofrimento. Mas eu tomei uma posição de servir esse Deus e fazer a diferença. Se posicionou. Se posicionei, né? E hoje as pessoas, elas precisam entender qual é o verdadeiro amor de Deus, né? Que a gente é tão feliz com pouco. Deus, ele tem o melhor para nós nesta terra, mas nós temos que estar alinhados no propósito dele. Exato. Né? É isso. E o que eu ia falar, quando eu estava doente também, que eu também tive depressão, eu tive vários problemas emocionais, e eu busquei ajuda aos psicólogos, às terapeutas, mas o meu psicólogo maior, que me curou de todos os meus traumas, onde eu estava ferida, mas eu dizia sim para Deus, onde eu chorava de dia e de noite, eu ia pregar. Michele, tá entendendo? Eu ia sangrando e eu voltava renovada. E foram 2 anos que eu passei por um processo muito doloroso. Em outro momento eu vou lhe compartilhar. Então, assim, quem me curou foi Jesus. Hoje eu sou uma mulher curada, liberta, para ajudar outras mulheres, para dizer que eu venci. Estou vencendo, porque as nossas lutas não vão cessar enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter lutas, batalhas, porque o Senhor permite para nos moldar, nos preparar. E a gente não perder a esperança que Ele existe e que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na terra, para que a gente venha receber a cidade de ouro e cristal, que é lá na glória, né, minha amiga? Eu falo, eu tenho muito isso como meta, né? Como eu sempre fui uma pessoa movida por meta na minha profissão, principalmente, né? Eu tenho metas, né? Eu brinco que eu digo que eu tenho metas, né? Quando eu comecei a estudar e eu fui entender sobre salvação, que as pessoas, nem todo mundo quer conversar sobre salvação, né? Quando eu fui entender sobre salvação, entender não é os outros falarem, não, é o que eu li e eu entendi. Né? Sim. Quando eu fui entender, estudar profundamente Apocalipse e entender realmente sobre salvação e o que eu preciso fazer, não é só para ser salva, né? Porque eu não quero pouco para a minha vida. A minha vida que eu digo não é a minha vida aqui, não, é a minha vida lá. Eu quero muito. Né? Do mesmo jeito que eu tenho uma ambição aqui, eu tenho uma ambição no céu. E a minha ambição no céu, para ser salva, eu tenho que reconhecer Jesus, como está muito bem escrito aqui. Para eu ser salva, eu não preciso ser devota de Nossa Senhora, devota disso. Não, para ser salva, eu preciso dizer que Jesus é meu Senhor e Salvador, e só através dele eu vou ser salva. Eu vou acessar. E aí conseguia ser salva. Mas quando eu for salva, chegar lá, tem esse mesmo mundo, esse monte de alminhas, irmãos que foram salvos, né? E aí eu vou ficar onde? Lá eu tenho minha ambição. Eu quero ficar perto de Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero escutar, eu quero abraçar. E aí eu fui pesquisar como é que eu vou fazer para quando eu subir, eu ter o meu lugar mais próximo. Eu não quero ficar na multidão. Eu não quero. Então, eu fui entender que existem os galardões. E eu tenho que, aqui,
trabalhar para Jesus, obedecer, fazer aquilo que agrada ao meu Pai e ganhar as almas para Ele também. Sim. Então, a minha meta de vida hoje é essa. Amém. É agradar, é fazer o que Ele quer, é obedecer, linda. é poder testificar e fazer com que mais pessoas conheçam essa glória. Amém, Né? Jesus. Porque quando eu chegar lá em cima, eu também sou ambiciosa. Exatamente. E assim, amiga, você falando aí, a coisa que eu tenho mais medo é de chegar lá, na porta, e ele dizer, eu não te conheço. Ai, não. Ai, amiga, eu tenho medo, viu? Disso Não, aí, pastor. amiga. Não. A gente fez tanta coisa aqui, mas tudo é para ele, é por ele, né? Não. Porque hoje a gente vê, a gente se entristece, porque é normal. Mas vamos fazer Não a nossa acredito. parte, né? Para que as pessoas se Eu inspirem não, na gente. eu não né? acredito. Eu tenho certeza de chegar lá, Jesus vai dizer: Michele, minha filha, você arrasou naquele dia. Eita glória, gente, que coisa linda. Olha, acho que nós vamos ter que repetir esse podcast, viu? Amém. Você não liberou tudo, não. Gente, é tão maravilhoso estar aqui com essa mulher, você não tem noção. Mas olha, eu só tenho gratidão. Porque a gente recebe. Eu tô aqui renovada por tudo que você liberou aqui através do Espírito Santo. Amém. E as pessoas também. A gente vai compartilhar esse podcast, essa live. Compartilha com alguém, com uma amiga. Isso. Alguém que não conhece esse Jesus, esse Deus que é soberano. É verdade. Sabe? Meu Deus, é muito tremendo, gente. E eu creio que você vai voltar aqui, gente. Amém. Eu fiz um convite para ela muito especial. Quando ela aceitar, eu vou Já compartilhar. aceitei. Já aceitou, então, glória. Já Ó, aceitei. esse aqui, como eu falei para vocês que são as seguidoras dela, que não ainda conhecem o Projeto Mulheres Escolhidas. O Projeto Mulheres Escolhidas é um projeto que o Senhor me entregou na pandemia, através de uma simples live. E aí foi dando a dimensão e hoje a gente tem os encontros mensais, temos a conferência anual, temos esse podcast que a gente faz também toda semana. A partir de agora a gente vai fazer uma vez por mês, que é tudo dentro do meu testemunho que Deus fez na minha vida, né? Então assim, eu quero que as pessoas também compartilhem o que Deus fez na vida delas. Então por isso que o Senhor me deu esse projeto. Esse aqui é a primeira edição do livro Mulheres Escolhidas. O tema é Florescendo no Jardim de Deus. O coração representa o amor de Deus e as rosas representam nós que estamos florescendo, né, doutora? E aí eu lancei o convite para ela participar da segunda edição. Ela já disse sim, já. mesmo antes de eu apresentar para ela. Então assim, gente, eu creio que ela tem muito conteúdo, muito testemunho para compartilhar aqui. Não só esse que ela falou hoje, porque eu sei que é muitas experiências, né, Michele? Pela graça de Deus. Então, assim, acompanhem, vivido. né? Sigam aí o Projeto Mulheres Escolhidas, tá? A gente tem esse ano todinho pra gente poder organizar todo o livro. E o lançamento vai ser no ano que vem, em nome de Jesus. E ela já está conosco, já aceitou, então... Com toda né, amiga? certeza. E esse aqui é seu, né? Já fiz a dedicatória aqui pra ti, pra você conhecer Obrigada, uma das mulheres que o Senhor nos apresentou. Amém? E, ó, que Jesus te abençoe, minha amiga. Que você vá lá, acolá, onde o Senhor te mandar. Seja no seu trabalho, na sua família. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Diga, Senhor, eis-me aqui. Me usa como tu queres. Não se preocupe, amiga. Ele te usa. Você é única. Ele vai te usar de uma forma tão linda, tão natural, que ele já te usou tanto hoje à tarde aqui. Eu sei que ela vai receber testemunho, como eu também tenho recebido muitos testemunhos desse podcast. Então, que Jesus te abençoe, Amém. viu? Que você avance cada vez mais. Amém. E que você seja um espelho no seu trabalho para suas clientes, suas amigas, a sua parentela, para sua família, seu esposo, seus filhinhos. E eu creio que é só o começo que vai fazer. Amém. Tá bom, meu amor? Amém. Obrigada, Que Deus te pastor. abençoe, viu? Obrigada. Então é isso, obrigada. gente. Deus abençoe e até a próxima. E a gente vai estar compartilhando a nossa próxima convidada aí. Amém?